A graça e a paz, Senhor Jesus. Bom dia a todos. Eu me chamo Roger Lan, sou pastor da comunidade evangélica Ministério Shekinah, aqui na cidade de Mossoró. E para mim é um privilégio poder estar falando ao coração de vocês sobre algo que Deus tem falado no texto da parábola do semeador e algo que está sendo trabalhado aí por vocês ao longo desses dias. Nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração e que Deus esteja aí visitando você, a sua vida, que você possa entender que Deus tem um plano e uma palavra para te abençoar hoje, tá bom? Que eu possa ser instrumento de Deus sobre a tua vida e vamos mergulhar um pouco no que a palavra de Deus nos ensina e como ela trata e ministra poderosamente ao nosso coração. Então, o texto que nós queremos tratar hoje é o texto que se encontra no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso de número 3. O texto vai dizer assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza hoje nesta palavra e que Ele venha falar ao teu coração verdades que saiam do coração do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e ministre a tua vida. Nosso desejo nessa noite é tratar um pouco sobre esse ensinamento e como Jesus, Ele de uma forma tão tremenda, Ele consegue arrebatar o coração das pessoas que estavam ali. É interessante que Jesus ele vai usar mais ou menos o tempo da seara, o tempo da colheita. Na verdade, não o tempo da colheita, ele vai usar o tempo da semeadura. Nós fazemos isso mais ou menos no início do ano. Se você teve um parente ou morou na zona rural, sabe mais ou menos que no período de chuva, né? Às vezes no final de dezembro, no mês de janeiro, fevereiro, é o tempo em que os agricultores eles utilizam para sair, para semear, para plantar, para desse tempo terem as suas colheitas. Jesus vendo, talvez, ele viu um homem pronto, arrumado para semear. E naquela visão, Jesus ele traz uma iluminação ao coração da multidão e começa a ensinar. Porque Jesus ele era muito conhecedor, muito profundo, mas ele sabia falar aquilo que as pessoas entendiam. Porque às vezes palavras complicadas, elas só complicam, elas não ensinam. E Jesus usou a simplicidade, Jesus usou a vida, Jesus usou o dia a dia para poder mostrar e ensinar algo ao coração daquele povo e que fala até o nosso coração. Uma das coisas que nós entendemos e uma das leis da natureza humana, da vida humana, é a lei da semeadura. Colhemos aquilo que plantamos. Mas muitas vezes também não colhemos porque plantamos mal. E aí eu quero dizer que Deus hoje te conduz e te leva ao melhor plantio, ao melhor lugar. Primeiro ele demonstra que o semeador saiu a semear com uma roupa, simples, e até o que ele coloca, ou o instrumento que ele coloca, as sementes, provavelmente um pano amarrado entre seu pescoço, entre sua cintura, e ali estavam as sementes, mas no caminho ele já começou a perder algumas sementes. É interessante que na nossa jornada, no momento em que nós começamos, já existem tempos de perdas. Tem coisas que perdemos simplesmente pelo fato de estarmos na caminhada, no caminho, na jornada. E aquele homem perde algumas sementes. E as sementes caem no meio do caminho. E a Bíblia diz que vendo algumas aves dos céus, comeram. Então algo que era para ser produtivo,
que era para ser bom, foi perdido antes mesmo de começar. Tanta coisa boa, tanto projeto bom, tanta ação boa de Deus para a nossa vida. Morre mesmo antes mesmo de nascer. As aves vêm, roubam e tiram o que era para ser produtivo, para a glória de Deus, em bondade, em amor. Foi perdido antes mesmo de começar. Quanta coisa na sua vida não acabou antes mesmo de você começar. Quanta coisa Deus gerou no seu coração, mas antes mesmo de começar foi perdido, foi destruído, foi aniquilado. Quantos projetos falidos. Quantos projetos mortos. Mas o Senhor tem uma palavra de ensinamento. Não deixe que as sementes sejam perdidas no meio do caminho. Não deixe que aquilo que é bom seja roubado pelos pássaros. Não deixe que os outros roubem algo que Deus tem te dado. Outro ponto que é interessante dessa parábola é que enquanto ele caminhava também a semente caiu em terreno rochoso, terreno pedregoso. E quem de nós nunca viu uma planta que nasceu no meio de uma rocha, ali um pouquinho de terra, mas vindo o crescimento natural da planta, as suas raízes não conseguiram crescer, porque havia uma barreira natural, e essa barreira era a rocha. E quando nós entendemos e olhamos para uma planta, a planta, existem duas partes na planta, de uma forma bem simples que podemos dividir. A parte visível, que é o que nós vemos, e o que nós vemos da planta, o caule, as folhas, os ramos, os galhos, as flores, os frutos, isso é a parte visível. Mas existe uma parte que é invisível, que são as raízes. E as raízes são a maior parte da planta. Na verdade, aquilo que está dentro, da terra é maior do que o que está fora. E aí vem um ensinamento para mim e para você, camarada, meu amigo. É que o que está dentro de nós deve ser maior do que está fora de nós. Porque somente pessoas grandes conseguir grandes feitos na sua vida. Somente pessoas que conseguem entender que precisam ter raízes profundas na sua vida, para que assim possam ter estrutura para suportar essa vida que não é fácil, que não é tão boa, que é difícil. Eu quero que você entenda que Deus está dizendo, muitas vezes por falta de espaço interno para crescer. Aí ele diz que a planta começa a ser limitada e começa a secar. E vem o sol e ela não tem por onde tirar mais alimento, porque as suas raízes não conseguem ir no profundo para buscar água, não conseguem extrair os sais minerais e os elementos que a terra tem a oferecer, e essa planta morre. É muito importante o nosso coração, a nossa mente, porque se eles não forem ser tratados, eles vão nos destruir. Eles se destroem e nos destroem por dentro. E tem muita gente que está sendo limitado pelas dores da vida, limitado pelos conflitos internos, as dores internas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa hoje, Deus ele quer tratar com o seu coração. O que é que lhe limita? O que é que está impedindo você de crescer para a glória de Deus? Em Deus. Deus te chama ao crescimento. Mas o que está impedindo ou limitando este crescimento? O que dentro de você tem sido uma rocha e que você não aceita mudar, não aceita transformar, e isso está lhe secando, está lhe corroendo, está lhe matando por dentro. E à medida que morremos por dentro, morremos por fora. Deus não quer isso para mim e para você, cara. Deus tem algo muito melhor para a nossa vida. Um outro ponto do texto vai dizer que ele plantou também, a semente caiu sobre um lugar que tinha espinhos, sobre espinheiros. E à medida que a planta começa a crescer, ela tem espaço para crescer por dentro. Mas agora não estava sendo mais limitado por dentro, estava sendo limitado por fora. Os espinhos representam as dores, as lutas, os conflitos, os temores da vida. Os espinhos machucam, ferem. E toda vez que somos feridos, paramos o nosso crescimento. Toda vez que somos feridos, voltamos à estaca zero. Toda vez que somos feridos,
ferimos. Toda vez que somos feridos, queremos revidar. E os espinhos começam a nos limitar por fora. E por nos limitar por fora não há crescimento. E na falta de crescimento há morte. Na falta de crescimento há perca de visão. Na falta de crescimento somos destruídos e desfeitos. O que é que fora está limitando você? O que é que de fora que está lhe influenciando por dentro, está lhe maltratando, lhe machucando, lhe ferindo, lhe angustiando, lhe colocando para baixo? A nossa vida às vezes é como essas sementes que os pássaros levaram antes mesmo de nascer, que não teve espaço para as raízes crescer, ou não teve espaço para crescer por fora. Às vezes nos limitamos por dentro e somos limitados por fora. Você é uma semente pequena, minúscula talvez, que aos olhos de você mesmo e dos outros não representa e não signifique nada. Mas deixa eu lhe dizer que Deus olha para mim e para você com um olhar diferente. Deus olha para mim e para você de uma forma diferente. E assim como aquele semeador, ele tem uma terra boa, condições ideais. E as condições não são geradas pelos homens, elas são geradas em Deus. Condições para crescimento interno. Deus é aquele que cura as nossas feridas, cura os nossos medos, apaga aquilo que em nós nos fere e nos machuca. Deus é o Deus que muda o quadro à nossa volta e que poda e corta os espinhos que nos ferem. Deus é o Deus que nos leva para a terra boa, para que na terra boa nós possamos ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Não o que nós queremos, não o que o mundo quer, não o que os outros querem. Porque talvez o que nós queremos não é o que Deus quer, o que os outros querem não é o que Deus quer, mas aquilo que Deus quer, eu sei que quando somos plantados em Deus, eu falo isso por experiência, nós crescemos e produzimos para Deus, e nessa produção, aquilo que era insignificante torna algo significante. Uma semente gerou 100, 60, 30, enquanto 3 sementes foram perdidas e de 4, apenas uma conseguiu sobreviver. Essa foi capaz de conduzir e de produzir muito mais. Ei, a sua vida nas mãos do Senhor. Ela vai mudar todo o estado de morte, todo o estado de perseguição, todo o estado de angústia por dentro. Jesus quer te liberar por dentro e por fora, para que você possa produzir e ser o homem de Deus que Deus lhe chamou para ser, para viver a boa e a perfeita vontade de Deus sobre a sua vida, para que os planos que o inimigo traçou sobre você caiam por terra, para que os planos que o mundo, que os homens traçaram sobre você não sejam, mas que seja a vontade de Deus, que haja construção para você, para a sua família, que você seja uma árvore frondosa, onde a sua casa vai desfrutar de paz, vai desfrutar de provisão e de providência. Deus é Deus que cuida. Você é essa semente. Você foi plantado, você foi gerado por Deus, para a glória de Deus. E hoje eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Eu não sei em que lugares você passou, em que lugares lhe limitaram você por dentro, limitaram você por fora, ou quiseram te destruir antes mesmo de você iniciar a sua vida. Deus é um Deus que sara, é um Deus que perdoa, e um Deus que nos leva a novos recomeços. Recomeços na presença dEle. Ele pega a planta que foi plantada em uma terra que não tinha nada para produzir, leva para a boa terra, e essa boa terra é Jesus, e em Jesus, plantados em Jesus, nós crescemos, nós frutificamos e nós abençoamos as pessoas que estão à nossa volta, e nós trazemos esse ambiente de graça, de paz e de glória de Deus sobre a nossa vida. Então, meu querido, fique com essa palavra hoje. Que Deus te abençoe hoje. Senhor nosso Deus, nós oramos e abençoamos todos que nos escutam. Essas sementes que não sabem o seu potencial
e que acha que aquilo que eles podem fazer ainda é melhor, deixa eu lhe dizer, meu irmão, você que me escuta, deixe Deus pegar a sua semente. E deixe Deus plantar a sua semente. Que em vez de sequidão, em vez de espaço apertado, em vez de feridas, em vez de morte, a Bíblia diz que Deus tem vida e vida em abundância. Que Deus traga vida em abundância para você, que você cresça, que você se torne aquilo que Deus te chamou para ser, filho de Deus, guardado por Ele. Fique na paz, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.